Oi, tudo bem, pessoal? Tô aqui já, Oi, cheguei. Caetano, tudo bem? Vou te Tudo apresentar, tá ótimo. bem? Tá ótimo, obrigado, Adriana. Imagine, Caetano ele é doutorando em ciências farmacêuticas pela USP, ele é fundador de uma startup, a Biolamb, da qual eu tenho muito orgulho. Ele é um pesquisador com vários artigos, capítulos em livros, patentes, premiações científicas, enfim, vocês estão na mão de uma tecnologia de ponta que ele vai estar apresentando, que é a desinfecção de ambientes com luz ultravioleta. Caetano, fique à vontade, vai ser um prazer assistir sua aula. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela honra do convite, pela ótima introdução. Ficou até meio sem jeito aqui, dentro de tantas pessoas ilustres que já apresentaram antes de mim. E vou tentar fazer jus a isso agora aqui. Vou compartilhar minha tela rapidinho e contar um pouco melhor para vocês sobre as tecnologias que a gente desenvolveu nesse ano para combate à transmissão de doenças infecciosas, claro que com muito enfoque sobre o problema da Covid-19. Né? Então, as tecnologias de uso de luz ultravioleta para efeitos germicidas, né, de desinfecção, como o professor Vanderlei mencionou lá no começo, eles fazem um trabalho sensacional também nessa área lá na USP. E a gente desenvolveu algumas soluções que a gente consegue utilizar de forma complementar uma com a outra para atingir um objetivo global de manter ambientes com um selinho ali, zero patógenos, né? Então, vocês estão vendo minha tela aqui já? Sim, tudo Sim, ok. sim. Beleza, então eu vou começar, pessoal. Bom, esse aqui é um artigo publicado já há pouco tempo, por volta de março, porém que já se tornou um artigo clássico, né? De tanto que é mencionado, inclusive, na mídia clássica. E o fato é de que o novo coronavírus comprovadamente pode sobreviver fora do corpo humano de forma infecciosa por dias. Né? Então, quando a gente fala de superfícies como de plástico, ele pode sobreviver por até 3 dias em suspensão, boiando no ar em aerossóis. Esse artigo acompanhou por 3 horas, porém, podem notar que não foi até zero esse nível de contaminação aqui em aerossóis. Porém, outros artigos analisaram por até 16 horas ele se mantendo em aerossóis, ou até 28 horas. Então, de fato, ele é extremamente persistente e essas são as principais vias de infecção, né? Superfícies, contato físico ali, passa a mão, depois passa a mão no rosto, e diretamente aerosóis, onde a gente pode inalar ele diretamente, se infectar. Isso é válido, além do próprio coronavírus, para diversas outras doenças, né? Quando a gente fala aqui do ambiente de profissionais de saúde, tanto envolvendo dentistas quanto envolvendo o pessoal da área médica hospitalar, as infecções hospitalares, né, são extremamente prevalentes no mundo todo há muito tempo. Alguns micro-organismos podem ser até mais preocupantes do que o próprio coronavírus, né, como bactérias ambientais que colonizam ambientes de fato, como, por exemplo, a Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Eles podem causar até, como ocorreu já na França, ter que demolir um hospital inteiro porque ele estava colonizado com micro-organismos, com bactérias resistentes a antibióticos, as chamadas superbactérias. Então, com esse tipo de tecnologias que eu vou apresentar para vocês agora, a gente consegue contornar esses problemas e reduzir em muito o nível de infecção ocasionado por ambientes contaminados. Então, por exemplo, aqui nessa sala de reuniões da Biolambda, o vírus ou outros micro-organismos podem estar presentes em todos os locais, desde as superfícies de maior contato, mesas, mas também paredes, chão, e boiando no ar. E para atingir todos esses pontos, a gente precisa de fato de métodos complementares para chegar até eles. A gente pode colocar sistemas de iluminação do ambiente como um todo, posicionados no teto para descontaminar as paredes, superfícies em geral. Podemos colocar equipamentos para purificação de ar, para eliminar esses aerosóis que ficam aí pairando por muito tempo, mas ainda assim podem sobrar regiões de sombra, como, por exemplo, eu deixei aqui esses 2 virusinhos debaixo da mesa, debaixo das cadeiras, e, portanto, não é excluído de nenhuma forma, nem nas superfícies superiores, nem inferiores, a necessidade de limpeza mecânica também, associada ao uso de desinfetantes químicos. Tá? Então, as coisas precisam trabalhar junto para chegar à sua finalidade de efetividade máxima.
E quando a gente fala de luz ultravioleta, né, que raio que é esse ultravioleta? Ele é basicamente luz como a que a gente enxerga, porém com um pouquinho mais de energia. E esse pouquinho mais de energia torna ele majoritariamente invisível aos nossos olhos. Porém, esse pouquinho mais de energia também age com uma atividade fotoquímica maior, que pode induzir efeitos biológicos que são desde muito interessantes, como os que a gente está buscando com efeitos germicidas, mas também com efeitos deletérios à saúde humana até. Como, por exemplo, queimaduras em pele e nos olhos. Aqui são os principais alvos que a gente atinge com a luz ultravioleta. São basicamente as bases que estão presentes no DNA, como a timina, e no RNA, como a uracila, tá? A letrinha T e a letrinha U. Elas têm um espectro de absorção no ultravioleta com essas bandas com picos bem característicos na região por volta de 260 nanômetros, e com a tecnologia de lâmpadas ultravioleta de vapor metálico, né, de vapor de mercúrio, com as de baixa pressão de vapor de mercúrio, a gente consegue ter uma emissão muito forte e eficiente ali na região de 254 nanômetros, conseguindo atingir essas duas bandas de absorção, tanto de DNA quanto de RNA. Hoje em dia também estão vindo à tona os LEDs, né? Porém a maturidade tecnológica dos LEDs ainda está um pouco antes do que a gente precisa para ter aplicações de fato eficientes, né? Além dele estar um pouco mais deslocado, além das bandas de absorção de DNA e RNA, né? Ele não está tão próximo dos picos, ele também tem uma eficiência energética muito baixa ainda, né? Os LEDs de ultravioleta C geralmente têm por volta de 1% de eficiência de transformar a energia elétrica em luz, né? Enquanto as lâmpadas de baixa pressão de mercúrio, elas têm cerca de 30% de eficiência. Então, a gente está falando de pelo menos 30 vezes de ganho de eficiência, e elas conseguem ter uma potência muito mais alta. Por exemplo, a gente usa lâmpadas compactas de cerca de 50 centímetros de ultravioleta C, que são de 95 watts, enquanto os LEDs mais potentes, elas emitem cerca de 30 watts de luz ultravioleta C, enquanto os LEDs de ultravioleta mais potentes que a gente encontra no mercado emitem cerca de 150 miliwatts, ou seja, 0,15 watts. Então, ainda são muito menos potentes também, e tem os preços basicamente muito superiores do que as lâmpadas. Então, ainda a gente não consegue justificar, a não ser que precise ser uma aplicação muito compacta, né? Os LEDs ainda têm essa grande vantagem de serem bem pequenininhos. Então, aqui olhando o nosso alvo principal, a luz ultravioleta age diretamente no DNA e RNA microbiano. E por isso, a gente consegue ter uma ótima eficácia contra qualquer tipo de micro-organismo. Tem DNA ou RNA, é sensível à luz ultravioleta. Então, para mim, não importa se é vírus, se é bactéria, se é parasita, se é fungo, se é ácaro, tem DNA ou RNA, ele vai ser sensível à luz ultravioleta. Assim como nós, e os animais também, como apresentado na apresentação anterior à minha. Então, a gente precisa sim se proteger, tomar as precauções devidas para não expor a pele ou os olhos das pessoas e animais diretamente à luz ultravioleta C enquanto em uso. Tá? Bom, então vamos lá. A primeira parte da definição, aqui tem um monte de escrita que, se vocês quiserem tirar um print screen dessa tela, fiquem à vontade. Mas a definição de dose de luz ultravioleta, que é o que vai dizer quanto aquela tecnologia, aquela aplicação vai ser eficaz para a sua finalidade germicida, como que ela é calculada. Então, é basicamente o mesmo cálculo que a gente usa para fotobiomodulação e terapia fotodinâmica, onde a gente correlaciona a irradiância, ou seja, a potência pela área de incidência, multiplicada pelo tempo em segundos. Isso vai dar a nossa exposição radiante, ou a dose de luz ultravioleta, ou visível, né? Dada em milijoules por centímetro quadrado, ou joules por centímetro quadrado, como mais comumente mencionado, joules por metro quadrado, desculpe, e a irradiância pelos mesmos termos que a gente usa em fototerapias, miliwatts por centímetro quadrado ou watts por metro quadrado. Tá? Então, quando a gente fala de um sistema de ultravioleta para desinfecção de superfícies, por exemplo, a gente tem o grande problema da distância da fonte de luz até o alvo em que eu quero atingir.
porque a intensidade de luz ultravioleta e, portanto, a sua dose vai cair de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância da minha fonte à superfície. Então, quanto mais distante, vai cair rapidamente a minha eficácia germicida e, portanto, eu preciso ampliar em muito o tempo de exposição. Porém, a gente consegue fazer algumas estratégias que, por exemplo, fazem uma varredura muito de perto à superfície que eu preciso tratar e eu consigo trazer esse tempo de exposição de muitos minutos ou horas para segundos. Aqui é uma publicação, uma revisão que a gente fez com uma equipe de altíssima excelência, né? Conhecidas, acredito que por todos aqui, incluindo o professor Maurício Batista, o Tianhong Dai e o Michael Hamblin, da Harvard, a Marta Ribeiro, que foi minha orientadora e continua sendo até hoje para o resto da vida, acredito. A Ana Santos, que trabalha lá nos Estados Unidos em algumas empresas, mas também está na Rice University. O Fábio Celera, que é veterinário, acredito que até já participou de algum evento de vocês. George Tegos também é um grande nome, Mark Wainwright. E nesse review a gente passou por diversas formas de como tecnologias que usam luz ou abordagens que usam luz podem ajudar no controle da pandemia de Covid-19. Dentre elas, a gente fala sobre o uso de luz natural, né, ultravioleta vindo do nosso Sol, que em sua maior parte, o ultravioleta C, que tem a eficácia germicida máxima dentro do espectro de ultravioleta, é muito barrado na camada de ozônio e também na nossa atmosfera terrestre. Portanto, ele chega em uma intensidade já muito baixa aqui na superfície da Terra e, portanto, exige tempos bastante longos para a gente conseguir chegar a uma dose minimamente eficaz. Digamos que algo por volta de 50 minutos, 1 hora seria necessário de exposição ao sol a pino. Eu medi mesmo com o meu radiômetro e fiz algumas equivalências. Mas o assunto mais interessante que a gente tem para passar aqui é sobre o uso de luz ultravioleta germicida para essas finalidades de descontaminação de ambientes, de ar, de superfícies de objetos, de materiais em geral, com luz artificialmente gerada, onde a gente consegue chegar em intensidades altíssimas, milhares de vezes acima da intensidade de luz ultravioleta C, que chega aqui na superfície terrestre emitida pelo Sol. Tá? A gente também comenta sobre usos de fotoantimicrobianos, terapia fotodinâmica para o tratamento da doença em si, até comentamos sobre o artigo publicado pelo grupo do professor Banhato sobre tratamento de pneumonia com terapia fotodinâmica, uso de luz azul antimicrobiana, fotobiomodulação para ter um controle da alta chuva de citocinas, né? O forte efeito inflamatório que pode causar danos da Covid-19, e também até o uso de lasers ultra rápidos, né, de femtosegundos, que têm sido utilizados para a produção de vacinas. Tá? Essa aqui é uma outra publicação que também está tendo uma altíssima visibilidade, em que a gente finalmente validou qual que é a sensibilidade do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, a sensibilidade dele em relação à luz ultravioleta C, emitida por lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio, né, com esse pico principal de 254 nanômetros. Esse estudo a gente fez na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, no Laboratório de Biossegurança de nível 3, que é o principal laboratório de virologia da USP, foi o primeiro a conseguir cultivar o coronavírus em condições experimentais no Brasil, e lá a gente validou que, de fato, a eficácia é muito alta e rápida. Né? Então, para atingir 90% de inativação das partículas virais, a gente precisa de cerca de 10 milissegundos de exposição com o nosso equipamento que a gente testou. Seria equivalente a 0,016 milijoules por centímetro quadrado. É muito pouco. Para 99%, 2 logs, isso daí só vai para 0,3 segundos. Para 3 logs, já vai para 3 segundos. Então, é muito rápido. A gente está falando em casa de segundos para conseguir uma eficácia altíssima para descontaminar superfícies potencialmente contaminadas pelo coronavírus. Esse estudo está publicado já na Photodiagnosis Photodynamic Therapy também e está disponível como Open Access. Agora eu vou passar um videozinho rapidinho que a FAPESP publicou sobre algumas das nossas tecnologias. Então, vocês estão ouvindo também? Perfeito. Sim, professor. Sim.
Exato. A startup Biolambda criou uma linha de equipamentos que emitem radiação ultravioleta C para a descontaminação de objetos, superfícies e ambientes, contribuindo para a redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Um desses equipamentos é o GluveMask para a descontaminação de máscaras de proteção N95 ou de tecido. Em 5 minutos, a tecnologia pode desinfectar até 4 máscaras. Já a versão manual do equipamento é utilizada para a descontaminação de objetos e equipamentos em consultórios médicos. Com apenas 1 segundo de exposição à radiação ultravioleta, é possível inativar mais de 99% dos vírus. Outro equipamento foi criado para desinfectar ambientes, constituído por uma câmara de inox. O ar é sugado e descontaminado com uma altíssima intensidade de luz ultravioleta. A empresa é apoiada pelo programa PIP-FAPESP. Então, esse é um resuminho de algumas tecnologias que a gente desenvolveu esse ano. A gente desenvolveu outras mais ainda, vou até apresentar algumas aqui para vocês. E com isso, a gente consegue ter esses efeitos desejados de eliminar os micro-organismos desses ambientes. Então, a gente da Biolambda, a gente é de fato uma empresa especializada em tecnologias que usam luz para eliminar micro-organismos. Inicialmente, a gente estava focado em aplicações médicas e industriais, só que hoje a gente está em todos os lugares pelo advento da pandemia. Então, a gente tem uma baita de uma equipe extremamente complementar e multidisciplinar, né? Eu sou microbiologista também, fiz física e o doutorado agora em farmácia, mas tenho 10 anos de experiência já com técnicas de desinfecção por luz, desde terapia fotodinâmica até a luz azul de gemicida, né? E também a luz ultravioleta C. Tá? A gente tem também físicos, designers, engenheiros mecatrônicos, programadores e outros diversos PhDs colaboradores, que inclusive devem estar aqui assistindo a gente, algum deles, espalhados pelo Brasil todo. Tá? A gente tem uma série de parceiros institucionais muito fortes, como a própria USP, principalmente o Instituto de Química, com o professor Maurício, e o Instituto de Ciências Biomédicas, com o professor Edson Durigon, o Lúcio de Freitas, o professor Newton Nicopan. A gente também está incubado nas incubadoras de empresas, tanto do Hospital Albert Einstein quanto do Hospital das Clínicas. A gente também é um parceiro do Hospital Albert Einstein, estamos desenvolvendo tecnologias em parceria com eles. Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandique, com o Aguinaldo Garcês, acredito que ele deve estar por aí também. Ele validou alguns dos nossos equipamentos também. Faculdade de Anhanguera, com a professora Valesca. A FAPESP, que, como vocês podem ver, financiou alguns projetos. O grupo da Emerge Labs, que faz a ponte da gente com grandes empresas. A gente está presente em diversas grandes empresas do Brasil e do mundo, Colgate-Palmolive, Grupo Iro, BRF, Sadia, Quali, Perdigão, Grupo Vale, CIA, Verzano e Sandrini. Estamos em diversas universidades do mundo inteiro também com os nossos equipamentos. USP, Unesp, Unifesp, MIT, Harvard, Coimbra, assim por diante. A gente está no Japão, Austrália, África também. E agora eu vou apresentar algumas tecnologias que a gente consegue ajudar nesse ponto. Então, primeiramente, agora é imperativo que todos usem máscaras em ambientes fechados e de aglomeração, assim como até fora. Mas o uso de máscaras recorrente acaba trazendo algumas complicações, que é o acúmulo de contaminação na própria máscara, né? E quando a gente fala de ambientes médico-odontológicos, de profissionais de saúde, o ideal é que usem máscaras N95, que, se forem reutilizadas, que não é o recomendado, elas acumulam contaminação e passam a se tornar até um vetor de transmissão de doenças, além de virar um ninho de crescimento de micro-organismos naquela máscara, que a gente fica com ela fechadinha no rosto, aquele ambiente quentinho, úmido e cuspindo um monte de bactérias da nossa boca nela. Essas máscaras ficam até com mau cheiro após um certo tempo, e se a gente reprocessar elas de forma adequada com esses equipamentos, essas tecnologias de luz ultravioleta C, a gente consegue estender em muito o tempo de utilização dessas máscaras. Tá? Então, o equipamento que a gente desenvolveu é bem simples de utilizar, basta pendurar as máscaras dentro dele. Essas máscaras, esses penduradores ficam acoplados a um motor, que esse motor fica rotacionando as máscaras em frente a uma luz ultravioleta C de altíssima potência. E dessa forma a gente consegue expor todos os ângulos das máscaras
de forma homogênea e uniforme, inclusive para viabilizar a penetração da luz em camadas mais internas, por estar incidindo em ângulos diferentes pela malha, pelo emaranhado aí de fibras de polipropileno que compõem essas máscaras. E com essa reutilização massiva, além da gente conseguir gerar economia para quem tem que ficar comprando máscaras para utilizar todo dia, a gente também consegue promover sustentabilidade, né? Porque essa quantidade de lixo que a gente está gerando com máscaras é gigantesco. A gente validou esses equipamentos, todos os nossos equipamentos são extremamente validados, mas a gente validou tanto no IPEM, com o grupo da professora Marta, a eficácia microbicida de desinfecção de máscaras N95, e com um ciclo de 5 minutos a gente conseguiu chegar a um nível de eficácia superior a 5 logs, né, de 99,9994%. Isso para as N95 que são multicamadas, né? Agora, para máscara 100% algodão de dupla camada, a gente sempre teve 100% de eficácia com essa técnica. Nunca conseguiu recuperar um bicho vivo. Oi. Professor, o seu tempo já terminou. Então, vamos dar mais uns 2 minutinhos, pode ser? Tá ótimo. Então, também, a performance das máscaras é preservada até 60 ciclos após de tratamentos dela, então não altera nem a resistência à inalação, elas não sufocam, e nem a performance delas filtrarem. A gente também tem equipamento para desinfecção de superfícies em geral, que foi apresentado por aquele vídeo. A gente consegue tanto descontaminar superfícies mais simples, como metais, vidros, plásticos, como as mais complexas, como papéis, eletrônicos, tecidos e até alimentos, né? No ambiente odontológico, isso é extremamente interessante, onde geram muitos aerosóis. A gente validou isso em diversos tipos de superfícies do ambiente odontológico, feito também na Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, com o Aguinaldo Garcês. Os nossos equipamentos de ar funcionam continuamente com pessoas presentes no ambiente sem problema nenhum, pois toda a luz ultravioleta gerada é contida dentro do equipamento. Ele funciona como um recirculador de ar, sugando o ar do ambiente, e passa por um filtro primeiro, o ar é exposto a uma intensidade altíssima de luz ultravioleta C e já sai limpinho embaixo. A gente validou isso num ambiente mais complicado que a gente achou, que era uma faculdade de odontologia com 6 dentistas trabalhando ao mesmo tempo dentro de uma sala de 60 metros quadrados, e após 15 minutos a gente conseguiu mais de 99,96% de eficácia microbicida de descontaminação do ar, tá? E tudo isso é dimensionado de acordo com normas da BNT e Anvisa. Também vamos lançar alguns modelinhos menores. Já lançamos também equipamento para posicionamento no teto de ambientes, em consultórios odontológicos, já instalamos em ambulâncias, salas de reuniões e etc. E esse equipamento a gente está desenvolvendo em parceria com o Einstein para descontaminar ambientes de forma bem rápida, né, que ele tem muita potência, equipamento de 1000 watts de potência, e ele tem uma série de integrações com aplicativos, é um equipamento retrátil para facilitar transporte e armazenamento, e a gente consegue até integrar com aplicativos para ter uma análise de manutenção preditiva, indicadores de falhas individuais para cada lâmpada, rastreabilidade de uso. E com esse conjunto de soluções, a gente busca trazer esse selinho de ambiente zero Covid, para principalmente proporcionar para essas pessoas que estão aí na frente de batalha um local de trabalho mais seguro, para que elas possam voltar para casa todos os dias para suas famílias. Então, muito obrigado a todos vocês, a Ablus, aos profissionais de saúde, e, por favor, fiquem à vontade a fazer perguntas.